Olá, Vestibular Enem, ângulo Itu, ângulo salto, para mais um papo interdisciplinar. Estou aqui com a professora Flávia, de Biologia, portanto, o papo de hoje é entre literatura e biologia. E o assunto que nós vamos tratar é exatamente sobre tuberculose, tanto na realidade quanto na ficção. E nós vamos usar como ponto de partida uma obra que está atualmente indicada nos vestibulares, que é o Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. A Flávia falou que gostava muito do Camilo Castelo Branco. Já vou entregar porque ela vai acabar falando. A Flávia foi minha aluna, tá? Não fique fazendo cálculos, tá? Ela é novinha, entendeu? E eu comecei novo também. Mas ela foi minha aluna e ela falou que adorava o Amor de Perdição, é isso? Isso. Que é do Camilo Castelo Branco. Que E agora, da minha época. que é da época dela, estava no vestibular na época dela. E agora nós temos o Coração, Cabeça e Estômago, também do Camilo Castelo Branco, que é talvez o principal escritor do ultrarromantismo português. E nesse livro, ele fala sobre uma situação de tuberculose. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um momento que uma das personagens fala sobre essa doença, tanto em relação à irmã quanto em relação a ela. Dá uma olhada no texto, ó. Fui ao hospital. Falei-lhe e vi que estava de todo desfigurado. Consultei o facultativo da enfermaria e soube que a minha irmã estava mortalmente doente de tubérculos pulmonares. A minha irmã morreu, já não podia vencer a morte. E depois, mais adiante, ela fala sobre a doença que ela mesma está passando. Olha, estou admirada do bem que me faz o ar do campo. Ainda não tossi desde que cheguei a Sintra. Pois tu tens a tosse? Tenho a tosse da tísica. Então, Flávio, eu queria começar primeiro perguntando o seguinte: tuberculose e tísica é a mesma coisa? Sim, tísica era o nome antigo de tuberculose. Então, aqui é legal da gente pegar esse trecho, até para a gente começar. Estou admirada do bem que me faz o ar do campo. Tinha uma coisa antiga dos tuberculosos irem para o campo, ares puros. Por quê? Porque a tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. E essa bactéria ela fica na cavidade do pulmão, ela fica em cima do pulmão. E ela precisa, para sobreviver, de oxigênio. Então, em locais onde tem pouco oxigênio, que são lugares altos, onde o ar é rarefeito, as pessoas iam e começavam a melhorar da tuberculose, porque a bactéria precisa de muito oxigênio. Eles iam e começavam a melhorar. Nossa, que interessante. Estou aprendendo também, porque eu vejo isso muito nas obras literárias. O Minha Vida de Menina, que entrou agora, o pai da Helena mora ali em Diamantina porque o avô dela veio para lá em busca de melhores ares para se curar da doença da tuberculose. Então, a bactéria, o chamado popularmente de bacilo de Koch, até em homenagem ao seu descobridor, o que ela precisa? Oxigênio. Só que o que a gente não sabe é que naturalmente o nosso corpo ele também elimina a bactéria. Tem depois aqui alguns dados sobre a tuberculose e muitas pessoas adquirem a bactéria porque ela é passada pelo ar. É o grande mal. Quando eu falo, os ambientes têm que estar ventilados. Eu chego nas classes, nas salas de aula, sempre abro as janelas por uma série de fatores, principalmente também porque a transmissão de muitas bactérias, fungos e vírus, ela se dá pelo ar. Então, um ambiente ventilado, esses micro-organismos vão para fora e eles morrem na temperatura no sol. Deixa eu te interromper de novo. Tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção aí, que é o seguinte, ó. Por que no romantismo falava-se muito sobre isso? Primeiro porque havia, também, uma transmissão. Mas por que a transmissão era mais constante? Esses românticos, naquela vida boêmia, se reuniam naquelas tavernas, aqueles bares, num ambiente que, de certa forma, prejudicava Com certeza, tudo fechado. e a imunidade deles também, porque eles bebiam e tal. Naquele ambiente fechado, então a transmissão era facilitada ali, né? Não, com certeza, até por isso que a gente ouve, por que eles tinham mais do que tem hoje em dia? Até a gente tem vários dados, mas eles vivem em ambientes fechados. E a bactéria, o nosso corpo elimina. A gente tem o sistema imune, ele elimina naturalmente. Só que uma pessoa debilitada, que já é alcoólatra, fuma bastante, o tabagismo, não faz exercícios físicos, o sistema imune dela é baixo,
ela é propensa Facilita a pegar, a com transmissão. certeza. Por isso. E antigamente a tuberculose ela não tinha cura, porque ela é simples. Uma doença causada por bactéria, ela pode ser curada com antibiótico, graças a Alexander Fleming. E só que antigamente não tinha sido descoberto. Hoje em dia, ao se descobrir uma doença como a tuberculose, você toma um medicamento gratuito por 6 meses pelo menos. Ele tem que ser contínuo e você se cura. E também quando a gente é criança, tem aquela vacina famosa BCG, que os recém-nascidos tomam e que também ele previne contra a tuberculose. E o diagnóstico, Altemir, ele é simples também, exame de sangue e uma radiografia. Nessa radiografia aqui, o que a gente pode ver? Eles têm pontos brancos. Esses pontos brancos, quando a bactéria entra, ela causa como se fosse uma calcificação. Então é bem claro, né? Os médicos sabem diagnosticar bem. Esse pulmão aqui com tuberculose, ele tem vários pontos brancos. A bactéria vem, ela se instala, porque começa uma reação inflamatória. Então, se você tomar a medicação correta, ou se você tiver um sistema imune bom, ele nem vai se instalar, ou até fica um pontinho branco, o sistema imune dá conta. Agora, na boemia do romantismo, o que eles mais queriam era ficar naqueles ambientes. E havia todo um sentimento depressivo que acabava facilitando, né, esse contágio e a consequente morte por isso, né? Sim. Então, Flávio, eu queria saber uma outra coisa, porque além desses personagens aqui, nós temos um outro poeta famosíssimo, nosso poetinha, que é o Manuel Bandeira, que sofreu de tuberculose, só que ele não morreu, porque já foi no século XX, né? Quando ele começou ainda não tinha cura, mas depois chegou a cura e tal. Só que ele ficou com sequelas, quer dizer, eu não sei se a tuberculose deixa sequelas, mas eu sei que ele falava que ele tinha uma capacidade respiratória bem comprometida, não podia fazer exercício, podia andar e tal. Isso procede? Sim, sim. Até ele viveu bastante, né? Viveu 82 anos. 82 anos, e pode mesmo. Até voltando nesse slide, o que acontece? Quando a bactéria ele se instala, ela forma como se fosse um nódulo. Parecido com pessoas que têm enfisema ou pessoas que vivem em mineradoras que formam como se fosse um aglomerado. O que isso vai fazer? Diminuir a capacidade respiratória. Porque dentro dos pulmões a gente tem os alvéolos pulmonares. Eles fazem as trocas gasosas por difusão. Se você tem algo atrapalhando ali, é como se eles tivessem pequenas bolinhas dentro dos pulmões e com certeza a capacidade respiratória dele seria ruim. Apesar de ele ter vivido aí 80 anos, com certeza é cansaço, ele não conseguia fazer esportes, então ela deixa sequelas quando não é bem tratada. Certo, e aí fica, quer dizer, uma saúde debilitada, porque ele falava assim que ele vivia provisoriamente, né? Quer dizer, a qualquer momento, né, qualquer outra doença poderia ser agravada por essa fragilidade de saúde dele, né? Sim, a capacidade respiratória dele com certeza era bem afetada, ele tinha vários nódulos, como aquele pulmão. Até trouxemos alguns nomes aqui de personalidades que morreram de tuberculose. Noel Rosa, Castro Alves, eu gosto de citar bastante também Dom Pedro I. Que era um boêmio também, né? Boêmio, Dom Pedro gostava de uma boemia. José de Alencar, Álvares de Azevedo. Então, eu estava observando aqui que a maioria é romântico, né? Você pega Castro Alves, você pega Álvares de Azevedo, Zé de Alencar, Casimiro de Abreu e tal. E dentro do romantismo tem a expressão mal do século, que obviamente está relacionado com essa questão da doença. Tá? Muitos morriam de tuberculose. Mas, na verdade, o mal do século ele é uma somatória de uma doença espiritual com a doença física. Se você pega o ultrarromantismo e soma com a tuberculose, você tem o mal do século. Porque o ultrarromantismo criava uma espécie de sentimento depressivo, né? Um certo tédio pela vida, um desprezo pela vida e tal. Isso os levava para aqueles ambientes, né, de bebedeira, de farra, né, de boemia. Com isso eles acabavam contraindo tuberculose e como não tinham vontade de viver, como achavam até bonito morrer jovem e tal, isso acabava acelerando a morte deles. Então nós temos essa ligação aí, muita gente acha que o mal do século é apenas a tuberculose. Quando você associa com o romantismo, tem um lado depressivo que se soma a essa doença física aí. E as pessoas morriam jovens por até falta de medicamentos, esses ambientes em que eles viviam, tudo era propenso, né?
Legal, muito bem esclarecido. Tem mais alguma coisa que você queira colocar pra gente aqui? Tenho sim. Eu gostaria de agradecer, porque você foi meu professor, como você já Falei disse. que ela ia falar, eu me antecipei. E exatamente, o papel do professor, ele é estimular a leitura. Nas suas aulas, eu lembro que você estimulava muito a leitura. Eu lembro de muitos livros que a gente leu juntos, e isso me marcou muito. E isso instiga o aluno a andar com aquele livro. Os poetas, parece que eles escrevem com a alma. E o professor, quando vai passar isso na sala de aula, ele passa isso. E os alunos são tocados. E os românticos também, você leva aquilo, eu quando estou lendo um livro, eu levo ele e eu fico fantasiando assim o dia inteiro, você quer saber o que está acontecendo. Isso é muito importante para o pessoal também que está pré-vestibular, Enem, eles têm que trazer aquilo, trazer a história para eles, ver a maravilha daquilo. Buscar no livro não apenas a leitura obrigatória, né? Sim. Encontrar o prazer da leitura. Fixa muito mais quando tem esse Fixa muito prazer. mais. Verdade. Fazer a imagem lúdica do livro é muito legal. Agradeço muito. E vocês estão vendo, gente, que ela não precisa mais de nota não, viu? Não Não tá precisando comprando nota não. Legal, Flávio, obrigado. Gente, eu espero ter esclarecido, quer dizer, nós esperamos ter esclarecido um pouco aí sobre a tuberculose, né? Sobre essa relação muito comum com o romantismo aí, e convidando vocês para fazer comentários no vídeo. Se tiver perguntas, pode mandar comentário que a gente responde aí, certinho? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e até um próximo Papo Interdisciplinar. Um abraço!